estudantes do primeiro ano, vamos dar sequência aos estudos no componente curricular de arte. Já estamos aí na aula 5, quase na metade da unidade 1. Temos muita coisa para estudar, então preciso que vocês estejam firmes e fortes, animados, certo? Para a gente fechar aí o primeiro ano com o componente de arte com sucesso, aprendendo muito sobre várias linguagens da arte, né? Um pouco também de literatura, enfim. Está recheado, né? O componente de arte está recheado de conteúdos das várias linguagens da arte e outros conhecimentos que eu trago para vocês. Tudo bem? Então, é importante para a sua formação também, não só intelectual, mas também social, filosófica, sociológica. É por meio da arte que você, estudante, aprende sobre a sua cultura, a cultura dos outros, né? Passa a apreciar as diversas culturas, né? Então vamos lá, vamos dar início, porque essa aula está bem recheada de conteúdo. Aula 5.1, Linguagens Artísticas, parte 3, já estudamos a 1, a 2, agora parte 3, com a temática, na verdade não vou dizer tema, objeto de conhecimento, artes híbridas, que envolve então cinema, vídeo, arte, ou seja, tecnologia digital, né? Envolve aí também as tecnologias digital. Então, estudante, as artes híbridas, primeiro eu vou trazer para vocês aqui um conceito, antes é uma atividade interativa. Observe essa imagem aqui. O que você conhece sobre arte híbrida? O que vocês estão observando aí nessa imagem? Ah, professora, eu nunca vi essa imagem, né? Pessoas ali que parece que estão vestidas com cabeças, uma roupa estranha, cabeças quadradas, ao mesmo tempo parece que os rostos são apresentados ali por meio de uma tela, não é verdade? Não é isso que vocês estão vendo? Então vai pensando aí, né? O que essas pessoas estão fazendo? Eles estão representando, né? Arte cênica, estão fazendo uma representação, uma performance. Porém, o que você conhece sobre arte híbrida? Vamos, ao decorrer dessa aula, aprender um pouco sobre isso, tá bom? Mas antes aí, vai pensando sobre essa performance aí. O que essas pessoas estão fazendo? Depois eu comento com vocês. Então vamos dar sequência, vamos para o próximo texto. Então, o que é hibridismo? Então vamos já conhecer sobre o conceito de hibridismo. Temos aqui ao lado uma imagem, né, de um homem meio... de um ser aqui meio animal, um felino, asas, né, de aves e cabeça de homem. Então, uma mistura, né? Podemos dizer que isso é hibridismo, né? O hibridismo, estudante, é bastante conhecido. Deixa eu colocar aqui meu pincel. Estou usando mais a cor azul. É bastante encontrado no universo da arte contemporânea. Como eu disse, é a mistura, né? Uma mistura de elementos. Ou seja, como eu já disse, mistura de gêneros, no caso aqui, sobre a arte. Mistura de gênero. A gente já viu isso nas artes cênicas, que há a mistura do teatro, da dança, da música e outras, né? E outros gêneros. Aqui, o hibridismo é isso, essa mistura de gêneros, suportes, técnicas, tecnologias, mídias e linguagens que foram se acentuando a partir do final do século XIX, né? A partir da arte moderna, período moderno. Então, foi se utilizando várias outras técnicas, né? Em uma reprodução. Então, hibridismo é isso, a imagem é só para retratar essa mistura. Um ser híbrido seria isso, essa mistura de 3 seres ali. Então, as artes híbridas nada mais vai ser o quê? Que faz parte das artes cênicas, que é um grupo de expressões variadas, de várias criatividades. Então, podemos dizer que a arte híbrida é a criação do teatro com a música, com a dança, com as artes plásticas e com as artes visuais. E também as mídias, né? E o cinema, as tecnologias digitais. Então, estudante, a arte híbrida é todo esse conjunto aí
de vários gêneros, né, misturados, todos juntos numa mesma representação. Então, linguagens artísticas híbridas, quais são? Cinema, videoarte, performance e happening. Então, nós estamos vendo aqui uma performance, né? Um rapaz aqui bem na calçada, em meio às pessoas que estão passando, tocando piano. Então, ele está fazendo o quê? Uma performance. Então, ele está tocando piano, ao mesmo tempo fazendo ali uma performance, né? E ao lado aqui podemos ver, não desse lado, que lado que eu estou? Fica difícil agora errei os meus lados aqui. Essa imagem dessas pessoas aí andando em grupo, com roupas da mesma cor, é o quê? É o happening, ou seja, eles estão fazendo ali uma representação, né, um movimento ali, andando em grupo com a roupa, todos com as roupas da mesma cor. Então, eles estão fazendo ali uma representação de happening, né? E ao lado daquela imagem, vocês podem observar que é ali a mistura, né, da videoarte. Olha aqui a imagem sendo projetada aqui num prédio, né? Não lembro quem é essa pessoa. A imagem sendo projetada aqui na margem de um rio, no rosto de uma pessoa, aí nas árvores, na floresta. Então, isso é o quê? A videoarte. Então, vocês vão conhecer um pouquinho dessas linguagens aí híbridas. E vamos para uma curiosidade sobre, né, eu trago sempre uma informação, principalmente de temas que é abordado nas questões do Enem, e o teatro mágico é um tema que foi abordado em uma questão, né? Não lembro o ano, não sei se foi 2018, 2017, mas enfim, o que é o teatro mágico? Nós podemos observar aqui que nós temos uma apresentação musical, né? E uma apresentação aqui da arte cênica, né? Então, estudante, teatro mágico, eles usam da arte híbrida. Ou seja, o grupo apresenta composições autorais que têm referências estéticas do rock, do pop, da música folclórica brasileira. Então, o grupo, eles fazem ali os seus shows, né, trazendo então a relação com a ópera europeia do século XIX e também outras linguagens artísticas, né, como vocês viram ali, de música e como também da arte cênica. Então, é a integração de diversas linguagens artísticas. Então, aqui um exemplo de arte híbrida, certo? Arte cênica, que envolve ali esse teatro mágico, esse grupo, né? Eles envolvem ali música, vários gêneros musicais e também atividade então, da arte cênica, como apresentações ali da arte circense, né? Nós podemos ver ali que a moça está fazendo ali uma apresentação da arte circense. Então, olha aqui quantas misturas, né? Música, dança, circo, teatro. Então, isso é uma arte híbrida, certo? Então, essa informação desse grupo, porque iremos fazer uma questão sobre essa temática aí, tudo bem? Então, vamos lá, vamos para a tela. Falar um pouquinho mais sobre cinema. Cinema, outra linguagem da arte, sei que vocês adoram, mas que todo mundo fica esperando quais os próximos filmes vão ser lançados, não é verdade? Vocês ficam acompanhando aí os filmes, eu nem sei nem como que chamam, né? Aquela sequência de filmes. Então, muitos de vocês jovens, né, têm os seus filmes preferidos, seus personagens preferidos. Então, o cinema é a sétima arte, né, que encanta todas as idades, né? O termo, então, cinema, derivou da palavra grega, kinema, que quer dizer o quê? Movimento, né? Imagens em movimento, que podemos entender como imagens em movimento, já até adiantei aí. Conjunto, então, de fotografias diferentes, projetadas de forma rápida, que gera ali a ilusão, né? Ilusão ótica, né? Ilusão ótica. Então, são imagens fotográficas que
com a tecnologia, ela vai se tornar em movimentos, dando então a sensação de movimento contínuo. Eu não sei explicar para vocês como que é essa tecnologia aí do cinema, de gravar vídeo, né? Hoje nós podemos, por meio do celular, gravar vídeos em qualquer lugar, tendo internet ou não, tendo um celular, um smartphone, é possível já fazer uma gravação de vídeo ali. Então, essa tecnologia está em nossas mãos, né? Antes a gente ficava admirando como que acontece a transmissão da TV, de cinema. Hoje já está, essa tecnologia está em nossas mãos. Então, queridos, a invenção cinematográfica foi criada pelos irmãos Lumière, que é francês, né? No final do século XIX. Eles foram, então, os primeiros a passar um filme por meio de uma película. Essas são as primeiras técnicas, viu? As tecnologias. Então, a primeira apresentação de cinema aconteceu lá no Grand Café, em Paris, em 1895. A apresentação foi composta por uma série de 10 filmes, com duração de 40 a 50 segundos. Os rolos de película tinham 15 metros de comprimento. Olha como a tecnologia, né, começou dessa forma bem rudimentar e hoje já está aí nos nossos celulares, nas nossas mãos, né? Não é verdade? Como as coisas vão avançando. E a primeira sala construída de filme surgiu em Nova York, nos Estados Unidos, em 1913. Com a Primeira Guerra Mundial, houve, então, um declínio da produção europeia. Assim, os norte-americanos cresceram, né? Nessa indústria aí cinematográfica. Então, um grupo de produtores instalou-se em Hollywood, onde surgiu o templo do cinema. Então, a maioria dos filmes famosos são criados, produzidos onde? Em Hollywood. Todos vocês conhecem mais do que eu sobre isso, né? Muitos artistas, atores, os filmes, enfim. Então, queridas, a linguagem do cinema, né, cinematográfica, é o conjunto de planos, ângulos, movimentos de câmera e os recursos de montagem, que compõem, então, o universo do filme. E vou trazer aqui informações para vocês, porém, né, só um especialista na área que sabe desenvolver. Cada plano, movimento de câmera tem o quê? Um efeito psicológico, um valor dramático específico que exerce, então, o papel dentro da totalidade de um filme. Então, queridos, eu vou trazer algumas características aí do que é essa área do cinema, né? Porém, não vamos aprofundar. Vou falar um pouquinho sobre como que é criado ali as cenas, planos, certo? Para vocês terem conhecimento. Eu observo muito isso quando estou assistindo um filme. Isso mesmo, eu vejo quando a imagem está próxima. Então, qual a intenção ali? É que a pessoa se aproxime e observe aquela imagem, aquele movimento, aquela ação do ator, né? Quando a imagem está distante, para a gente observar ali o espaço, né? Qual o espaço, por exemplo, o espaço externo. Então, tem toda ali uma dinâmica, né? Técnicas para poder fazer ali que aquela imagem, aquela gravação chame a atenção do espectador, não é verdade? Se um filme fosse gravado diretamente, sem movimento, sem cenários diferentes, não teria muita graça, né? Como no cinema mudo. Acho que eu tenho uma aula sobre história do cinema, que nós vamos falar do cinema mudo. As primeiras filmagens eram em preto e branco, mudo, não tinha som. Com o tempo, as tecnologias foram sendo desenvolvidas e o cinema está tão avançado que nós podemos ver a imagem fora da tela, que é a imagem 3D, certo? Então, vamos lá. Eu vou trazer mais sobre o cinema, falar aqui sobre, por exemplo, o campo. O que é o campo? É tudo que está presente na imagem, como cenários, personagens, acessórios. Extracampo encontra-se na tela, mas complementa aquilo que vemos. E o plano é a imagem em movimento, é uma perspectiva temporal que modela ali, né, o espaço.
E temos o contraplano, que é a tomada, que é uma tomada feita com a câmera, orientada em direção oposta à posição da tomada anterior. Olha que complexo aí, né? Então vamos prestar atenção em cada um aí desses elementos aí do cinema, da produção, criação do cinema, do filme. E os ângulos é o que determina a posição da câmera em relação ao objeto filmado. E a cena são as unidades dramáticas, né? Daquela ação que pode ser coberta de vários ângulos no momento da filmagem. Então, são algumas características. Eu acho que eu trouxe imagens sobre cada tipo de cena, cada situação aí que envolve a produção do cinema. Então, o enquadramento é a parte da cena ou da filmagem que pode ser mostrada na tela. Enquadramento, enquadrar, né? Enquadrar uma cena, por exemplo, se é um espaço externo, a câmera vai ser mostrando um espaço mais amplo, né? Vai ser enquadrado. E se é um espaço interno, uma imagem de um espaço interno, o enquadramento da câmera vai ser nesse espaço, por exemplo, dentro de uma casa, de um cômodo da casa, por exemplo. Na história do cinema, a câmera passou por diversas fases, como, por exemplo, no início, mais estático e depois mais dinâmica, né? Estática seria parada. E dinâmica é que agora nós temos os drones, né? Filmando imagens de cima. Antes não era possível, né? E o plano, né? Os planos no cinema não deixam de estar relacionado ao enquadramento, porque é a distância entre a câmera e o que está sendo filmado, ok? Muito bem. Vamos ver agora, eu trouxe uma imagem para você, um plano geral. Olha aí essa imagem, plano mais amplo, né? Eu falo plano amplo, mas é um plano geral. Vista geral de um ambiente ou cenário. Então a câmera aí, ela está com essa imagem dando essa noção de distância, né? Isso aqui é aquele espaço lá, o Grand Canyon, nos Estados Unidos, que eu me lembro, né? Tem vários filmes com cenas aí nesse espaço. Seguindo aqui, eu trouxe essas imagens. Plano americano. O personagem aparece de cintura ou de joelhos até a cabeça. Ó. Plano americano. Como aqui, ó. Dos joelhos até a cabeça, né? Das coxas até a cabeça. E o plano médio? Personagem da cintura para cima. Então, já está um pouquinho mais na altura da cintura, para se aproximar mais do personagem. Vamos ver um outro tipo aqui. Plano médio, curto. Plano médio, curto. Personagem acima da cintura. Já está mais próximo do rosto. Né? É possível visualizar melhor o rosto do personagem. A gente gosta muito desse tipo de imagem, né? Plano médio, curto. Ou o plano mais próximo ainda. Né? Eu gosto muito de olhar os personagens bem de perto, né? Porque a gente fica analisando tudo ali, né? O rosto, a beleza, enfim. Primeiro plano, então, mostra o rosto e tronco do personagem. Aqui uma imagem daquele filme famoso, né? Todos. Eu assisti o 2 agora no cinema. Então, olha aí, então, tipo de plano, primeiro plano, mostra o rosto e o tronco do personagem. Acho que primeiríssimo plano, ou close, né? Dar um close é o quê? A gente fala isso. Tira uma foto aí, me dá um close. É mostrar o rosto mesmo do personagem. É o plano mais perto, né? Mais perto da câmera. E o plano detalhe mostra algum detalhe com a aproximação da câmera. Como, por exemplo, o personagem está ali mexendo com um objeto, celular, lendo um livro, mexendo com um computador. Essa imagem, então, vai detalhar, então, vai se aproximar, ela vai deixar todos os outros campos, né,
da imagem e vai aproximar ali daquele detalhe. Iluminação, né, tem a ver então com, por exemplo, se é noite vai ser então um espaço escuro, se é dia vai ter luz, não é verdade? Então a iluminação também faz parte aí das cenas, né? Se é uma cena gravada à noite, provavelmente se for uma cena externa vai ter que ser à noite mesmo. Mas se é uma cena interna, pode-se usar a iluminação para fazer ali, mostrar essa imagem como claridade, como o dia. Aí eu trago só uma observação de um filme que eu assisti, um filme chinês, né? Que havia ali lutas entre os personagens, lutas de espada mesmo. E aí caiu neve. Né? Era um ambiente frio, porém eles não esperavam que ia cair neve. Então a cena ficou linda, ficou maravilhosa. Eu tenho um CD, DVD, né? A gente nem usa mais DVD, mas eu tenho um DVD desse filme. Quando eu posso, eu assisto. Então, não precisou ali de criar aquela imagem de neve caindo, porque a neve caiu naturalmente. Quando eles começaram a gravar a cena, naquele mesmo dia começou a cair a neve e o chão ficou lindo, maravilhoso, as cenas ficaram incríveis, né? Então tem essa a argumentação do diretor nesse filme, ao final do filme tem lá alguns créditos que a gente pode assistir para entender mais sobre o filme. Então, eu achei interessante isso nesse filme, né? Então, geralmente eles têm que fazer cenas de água, de chuva, né? Então, eles têm que simular chuva, simular trovões, simular dia ou noite. Então, tudo isso faz parte, então, da produção do cinema. Com as tecnologias, faz tudo, né? Até cair neve, né? Não a neve verdadeira. Muito bem, estudantes, então vamos dar sequência, vamos ver o que eu trouxe mais para vocês. Então, sobre a iluminação, nós está, então, relacionado a essas imagens que vai apresentar dia ou noite, pode ser natural, quando compõe cenas rodadas não em ambiente exterior, e cenas interiores, há uma maior liberdade de composição luminosa, né? Porque vai ter ali muitos equipamentos para trazer essas luzes, né? Então, os tipos de cinema, eu falei muito sobre filmes, eu trouxe nessa aula, sobre tipos de cinema. Então, cinema mudo, que eu falei para vocês, não possui trilha sonora. Longa-metragem, filmes com gravações, por exemplo, até 70 minutos. No Brasil, nos Estados Unidos, de 40 a 80 minutos. Longa-metragem, né, mais longa, e curta-metragem, de menos duração ainda. Documentário, que eu gosto muito, que é não ficcional, que não é ficção, retratação da realidade. Eu amo os documentários, eu assisto tudo que eu posso, somente policial, enfim. Animação, né, está relacionado aos desenhos, pintura, e também animação computadorizada. Filme 3D, sensação, então, de imagem 3D, né, tridimensional, profundidades. Seriado, a história é retratada em episódios sequenciais. Então, em tipos de cinema, eu trouxe alguns, deve ter mais, viu, estudantes? Mas sempre eu trago alguma coisa a mais, porém, pode haver mais informação sobre isso, mais tipos de cinema. E trouxe alguns gêneros de filmes também, não trouxe todos, alguns eu até retirei, que não é interessante os jovens saber. Mas os gêneros são, geralmente, na maioria dos filmes que nós assistimos, ou de ação, animação, aventura, catástrofe, de ação, dramática, romântica, comédia, cult, esse aqui eu não sei se eu não completei a palavra, documentário, drama. Acho que nesse quadro aqui eu gosto de todos. Espionagem, fantasia, faroeste, ficção científica, guerra eu não gosto, porque eu acho muito pesado. Musical eu gosto, policial eu gosto, romance, romance, né? Não, comédia. Comédia romântica. Série eu gosto, mas procuro não assistir muitos, porque toma muito nosso tempo, né? Ficar acompanhando uma série. Eu assisti uma série de 10 episódios, foi um dia e meio, né? E depois eu fiquei deprimida, porque foi muito triste. Suspense, terror, então olha quantos gêneros, e tem muito mais, viu? Ou eu não trouxe alguns, mas vocês
Podem pesquisar outros gêneros aí. Então vamos a uma curiosidade. Eu pensei que eu ia trazer em outra aula, falar sobre o cinema mudo, mas eu trouxe aqui já nesta aula. Aqui nós temos uma parte do filme com o Charlie Chaplin, né? Tempos Modernos, esse filme retratando aí o período da industrialização, das máquinas, né? Então, o cinema mudo. O que é o cinema mudo? Não havia o quê? Se é mudo, então não havia diálogos, que é o fundamental no cinema, né? Numa peça de teatro, cinema. Fundamental o quê? Os diálogos. Então não havia. Suas origens não tinha sons, porém tinha títulos de uma cena, por exemplo. Aparecia. Eu sou do tempo do cinema mudo, viu? Ainda passava na televisão vários filmes aí de Charlie Chaplin. Então, estudantes, era totalmente sem som, sem diálogo, a voz dos personagens, mas tinha ali uns títulos, uns rótulozinhos, falando, né, alguma coisa, dando alguma informação. Você já pensou nesse período aí, assistir TV, por exemplo, os filmes ou eram passados no cinema, onde havia cinema nos grandes centros, e nós, que moramos em cidades mais distantes, tínhamos o quê? A TV. Porém, esses filmes eram passado, né, era apresentado sem som, e a gente ficava ali olhando, tentando entender aquela cena, porque não havia som, né, só frases ali. Então, vamos para a tela para eu trazer aqui para vocês o que mais eu trouxe sobre cinema mudo. Então, tente se imaginar assistindo um filme sem som, meninos. Então, pequenos rótulos que serviam para ilustrar uma mensagem e ajudar a compreender aquela cena, aquele conteúdo ali. Então, a maioria dos filmes mudos eram gravados em preto e branco, como essa imagem aqui. Então, Chaplin foi um dos personalidades mais marcantes e criativas da era do cinema mudo. Então, vocês podem pesquisar mais sobre isso. Eu trouxe aqui só uma formação básica, né, sobre o cinema mudo. E vocês podem assistir também. Vai lá nas plataformas de vídeo e busca lá filmes mudos, vocês vão ver vários, né? Eu acho que vou fazer isso também quando eu tiver um tempo, rever alguns filmes aí, nem que sejam algumas cenas. Então, queridos, vamos seguir aqui, que eu trouxe mais para vocês, aqui, né, mais sobre Charlie Chaplin. Quem foi? Olha que cidadão aí criativo, né? Charlie Chaplin, olha o período que ele viveu, 1889 a 1977. Ele foi ator, dançarino, diretor, produtor inglês, também conhecido como Carlitos. Ele foi o mais famoso artista cinematográfico da era do cinema mudo. Esse cidadão aqui que vocês estão vendo aqui, uma cena de um filme de cinema mudo. Então, podemos então dizer que ele foi gênio, né? Foi genial aí nessa área do cinematográfico. Ele produziu vários filmes que se tornaram clássico do cinema mudo, entre eles O Garoto, em 1921, Tempos Modernos, em 1936, que é aquela imagem do slide anterior, que satiriza a mecanização da modernidade. Olha aí, então, no período, né, lá em 1936, ele já estava fazendo filme, retratando ali questões importantes na sociedade, né? Aquele filme lá trata, então, da mecanização, em que, no início da industrialização, cada trabalhador tinha uma função. E ele saía ali, ele, por exemplo, apertava parafusos, ele saía apertando parafusos para tudo quanto é lado, né? Porque ficava muito tempo fazendo a mesma coisa. Seguindo, estudando, porque nosso tempo é curto, vou falar sobre videoarte. Temos mais ou menos 30 slides, temos 26, já estou no 26 com o tema videoarte. Então, não é difícil, é arte desenvolvida, né, criada aí por meio do vídeo, que é uma linguagem contemporânea, da arte contemporânea, nasceu a partir do acesso ao vídeo, aí meados dos anos de 1960, explora imagens em movimentos, também os cotidianos, né, social, com a própria cultura visual.
expondo então a ideia do artista em diversos contextos culturais. Então a videoarte, né, essa linguagem da arte, que faz parte da arte híbrida, usa elementos plásticos, abstratos, enquanto o cinema experimenta ainda, né, usa elementos do cinema, como atores e cenário. Então, o filme, né, o vídeo, o filme no cinema, usa atores e cenários. E a videoarte vai utilizar das artes plásticas, elementos plásticos, como também abstratos. Só diferenciando uma coisa da outra, certo? Então, aqui alguns exemplos da videoarte. A introdução, então, de vídeo no universo traz novos elementos para o debate sobre o fazer artístico. Isso é arte? Então, ele usa aqui vários monitores, que parece que é de TV, aquelas TVs bem antigas, de madeira, né? E traz aí várias imagens aí, cores, né? E, então, é uma forma do artista trazer reflexão, né, sobre esse elemento aí. Então, são imagens também projetadas que ampliam as possibilidades de pensar a representação, além de transformar a relação da obra de arte com o espaço físico, na esteira das contribuições minimalista. Então, é uma junção aí da videoarte com as ideias também minimalistas, ou seja, usa pouco materiais reciclados, por exemplo, essas TVs aqui não estão mais em uso, né? Porém, o artista fez essa instalação aí usando aí o vídeo. Aqui uma outra imagem. Então, a videoarte é uma linguagem híbrida, porque mistura textos e mídias, fotografia, vídeo, transmissões e efeitos sonoros de rádio e televisão. Ok, estudante? Então, olha que interessante, né? Pode haver também depoimento de pessoas, uma infinidade de possibilidades. Não é só representar aqui a imagens abstratas, distorcidas, não. Pode ter aqui nesses monitores, aqui não sei se é de computador, também depoimento de pessoas, projeção de imagens de pessoas, de lugares, enfim. É uma instalação, né? É um espaço onde há essa instalação com esses vídeos e aí o artista vai trabalhar aí com vários elementos. E aqui nós temos, aqui eu trouxe outras, né? Trabalho desse artista visual, Éder Santos. Recortei lá de alguns vídeos, né, que ele traz imagens aqui, por exemplo, de um coração, uma imagem de um coração real, né, que ele retirou de um exame cardíaco, para que a gente possa, né, olhar esse órgão aí de outra forma, né, fora do corpo humano, por exemplo. E aqui algumas instalações sobre o trabalho dele. Então, muito interessante. Depois vocês podem ler um pouco mais sobre ele, né, sobre o trabalho que ele faz sobre videoarte de projeção internacional. Ele é famoso. Suas obras em vídeo se caracterizam por uma sensorialidade, né? Traz efeitos sensoriais, audiovisual irresistível, que se articulam ao ritmo pulsante de uma trilha sonora. Então, muito interessante, o trabalho de Éder Santos. Aqui, mais algumas amostras. Éder Santos é indicado ao PIPA 2016, um dos pioneiros da arte multimídia no Brasil, e é reconhecido por projetos híbridos que mesclam arte visual, cinema, teatro, vídeo e novas mídias. Isso é arte híbrida, todo esse conjunto aí de linguagens, ó, no mesmo trabalho, na mesma representação. Ele possui obras permanentes do MoMA, em Nova York, museu, né, em Nova York, e do Centro de Georges Pompidou, em Paris, 2 dos maiores museus de arte contemporânea no mundo. Então, a gente olha assim, não dá muito valor, na verdade, estudante? Uma instalação de vídeo, algumas coisas ali que a gente olha, não vê muita imagem, muita informação. Porém, o artista, com seus trabalhos, é claro que eu trouxe algumas ali, a gente só está olhando a imagem, mas estar próximo de uma
de uma instalação como essa vai emitir sensações, reflexão, sentimentos, né, sobre aquela temática abordada ali pelo artista. Por isso que o trabalho dele é famoso, porque é um artista contemporâneo que utiliza aí de vários elementos, né, das linguagens artísticas híbridas, somente a tecnologia. Será que tecnologia só serve para pesquisar, por exemplo, as tecnologias digital? Só para fazer pesquisa na internet, jogos, redes de relacionamentos, né? Redes sociais? Será que a tecnologia de TV é só para assistir TV? Não, se utiliza para outras coisas também, para fazer outros trabalhos além do que só o que nós temos ali no nosso cotidiano, certo? Muito bem, então vamos finalizar nossa aula, vamos para o próximo slide, vamos ver o que eu trouxe ainda para vocês. Aqui uma imagem bem interessante, né? Não sei se é uma fotografia, isso aqui é um trabalho, está relacionado ao trabalho dele aí. Uma imagem muito interessante de uma pessoa ali caminhando debaixo da chuva. Então nós já chegamos à nossa atividade interativa. Fiz uma pergunta para vocês. O que você conhece sobre arte híbrida? Agora eu sei que vocês conhecem várias coisas, que a arte híbrida é o quê? Essa mistura, né? Essa mistura de várias linguagens da arte. Então, nós observamos aqui nessa imagem que é uma imagem, né? É uma performance híbrida que envolve cenas, envolve pessoas, com movimento e o uso de vídeo. Então, esse trabalho aqui é de um artista também famoso nas artes híbridas. Eu não trouxe o nome dele aqui, mas eu acredito que vou abordar em outra aula. Aqui eu só estou trazendo essa imagem para que vocês percebam, né, que se pode fazer performance utilizando aí vídeo. Então, essas pessoas estão com essas roupas escuras e com essa projeção de rostos aí, com o monitor de TV, né? É uma projeção aí de vídeo. Então, as artes híbridas são movimentos de arte contemporânea. Eu falei um pouquinho para vocês sobre a arte contemporânea, que é o que ocorre agora. Os artistas utilizam de vários elementos, ideias, inovação, em que eles trabalham com áreas tanto de ciência e tecnologia. Então, arte contemporânea sempre vai haver a fusão, a mistura, né, de ciência, tecnologia e os vários elementos da arte. E assim, por isso é chamada de arte híbrida, que é essa mistura de contextos e mídias, como fotografia, vídeo, transmissões e efeitos sonoros de rádio, televisão, depoimentos de pessoas, ou seja, uma infinidade de possibilidades. Então, a arte híbrida, ela envolve, né, toda essa infinidade de possibilidades. Então, ela é um rompimento, então, com aquela forma de fazer arte, que era só a pintura, escultura, arquitetura, a dança, a música, cada um no seu cantinho, né, na sua caixinha. Agora não. Os artistas agora, eles misturam, eles inovam, utilizando desses vários recursos, na verdade. São vários recursos. Por que eu vou... Se eu trabalho com fotografia, eu vou ficar só na fotografia? Não, vou transformar essas fotografias em elementos também de vídeo, né? Vou associar textos, enfim, a música. Então, há grandes possibilidades com esse período contemporâneo, com o uso das tecnologias digitais, tecnologias e informática, né? Não é verdade? Então, essas são as nossas referências. Então, queridos, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Eu gostei de rever esses assuntos, né? Claro, produzi a aula no início do ano, rever esses conteúdos. E quando eu estou aqui transmitindo para vocês, eu adoro rever esses conteúdos, porque são agradáveis, né? Conhecer mais sobre aí os elementos, as linguagens da arte. E aguardo vocês, então, para a revisão e a correção das atividades dessa aula. Tá? Fiquem focados, atentos, animados, que logo, logo a gente termina essa unidade 1. Obrigado pela atenção e até a próxima aula.